Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, eu vou abordar o acesso a banco de dados em aplicações NetMaui, focando no SQLite. Então, as aplicações NetMaui, elas podem acessar uma variedade de banco de dados, e isso inclui banco de dados relacionais como MySQL, Oracle, PostgreSQL e banco de dados não SQL, como por exemplo o MongoDB. A escolha do banco de dados a ser usado vai depender das necessidades do seu projeto. Em se tratando de banco de dados locais, o SQLite é uma escolha popular para aplicativos móveis multiplataforma, incluindo o NetMaui. Ele é incorporado diretamente na biblioteca NetMaui e permite que você crie banco de dados locais leves para armazenar dados offline ou dados que não precisam ser compartilhados com o servidor. Dessa forma, o SQLite ele é um sistema de banco de dados local, leve, que se tornou um padrão da indústria para aplicativos móveis. Ele é compacto, eficiente, altamente confiável, de código aberto e muito popular para aplicativos que precisam de um banco de dados leve e autônomo. O SQLite ele é uma biblioteca em processo que implementa um mecanismo de banco de dados SQLite transacional independente, sem servidor e sem configuração, e usa o sistema de arquivos local para armazenamento. Então ele tem uma arquitetura diferente da arquitetura tradicional cliente-servidor, muito usada nos bancos de dados relacionais. A biblioteca SQLite ela foi escrita originalmente em C e C++, e ela pode ser acessada através de um invólucro C#, onde nós podemos usar todos os conhecimentos da linguagem C# para criar aplicações baseadas no SQLite. Esse invólucro C# refere-se à biblioteca NuGet SQLite-net e as suas dependências, que vão fornecer um mecanismo para mapear classes para tabelas, e assim nós vamos poder trabalhar com objetos na memória, fazendo a correspondência com as tabelas, ou seja, vamos poder fazer o mapeamento ORM, Object Relational Mapping. Então, como exemplo, eu já criei um projeto NetMaui, eu vou abrir ele aqui no Visual Studio 2022, que eu chamei Maui SQLite, usando o template padrão. Já criei as pastas MVVM, dentro delas as pastas Modules, View Modules e Views, e já criei a pasta Services, que eu vou usar neste exemplo. Então, a seguir, eu vou incluir os pacotes NuGets que eu vou precisar trabalhar aqui com SQLite. Eu vou utilizar esses pacotes aqui, ó. Esse é o pacote principal e essas são as dependências. E eu também vou instalar o pacote do Community Toolkit MVVM para facilitar a implementação do padrão MVVM. Lembrando que, como esse é o primeiro contato com acesso a dados no SQLite, eu estou fazendo algumas simplificações aqui. Então eu vou agora instalar esses pacotes NuGet no projeto. Então, para isso, ó, eu vou vir aqui em Tools, NuGet Package Manager, manejo NuGet Package for Solution. Clicando aqui em Browse e vou instalar os pacotes. Ó. O pacote principal é esse pacote aqui, ó, SQLite-net-PCL. Eu vou marcar todos os projetos e vou clicar em Install. Observe que aqui, ó, ele me dá as dependências que eu vou instalar a seguir. Como eu estou usando uma abordagem assíncrona, eu tive que instalar esses pacotes porque eu estava obtendo uma exceção na conexão. Então, o próximo pacote que eu vou instalar vai ser este pacote aqui, ó, SQLite PCL ROM Bundle Green. Vou instalar, vou aceitar. O outro pacote é esse pacote aqui, ó, SQLite PCL ROM Core. Vou instalar. O outro pacote é este pacote aqui, ó. E o último pacote é esse pacote aqui. Então, com isso, olha, se eu vim aqui no projeto, eu vou ter aqui, ó, os pacotes NuGet. Só ficou faltando o pacote do Toolkit, né? Então, vamos instalar aqui o Toolkit, Community Toolkit MVVM. Pronto, vou aplicar, vou aceitar. Então, com isso, ó, eu já tenho aqui no meu projeto, clicando aqui, ó, em Project, todos os pacotes instalados. Community Toolkit, SQLite-net-PCL e os pacotes das dependências. Aqui eu tenho uma breve explicação do papel e da atuação de cada pacote, como que ele atua aqui em conjunto com o SQLite. Então, a próxima etapa vai ser nós criar
testarmos o nosso modelo de domínio. Então eu vou criar uma classe chamada contato, que vai representar o nosso modelo de domínio, e nós vamos usar para testar o uso do SQLite aqui, usando uma abordagem bem simples, tá? Então vai ter 3 propriedades, ID, nome e e-mail. Então, para realizar o mapeamento ORM entre essa classe e a tabela do SQLite, nós vamos usar os atributos da biblioteca SQLite.net que nós instalamos. Esses atributos eles são usados para realizar o mapeamento da classe para a tabela. Aqui eu estou listando os principais atributos. Eu não vou usar todos, né? Então você tem o atributo table, que especifica o nome da tabela no banco de dados. Ele vai mapear a sua entidade para uma tabela que ele vai criar. O atributo column, que vai especificar o nome da coluna na tabela. Primary key define a coluna e a chave primária. Not null especifica que a coluna não pode ser nula. Foreign key especifica que a coluna é uma chave estrangeira para outra tabela. Unique define que a coluna deve ter valores únicos. E auto increment especifica que a coluna deve ter um valor incrementado automaticamente. No nosso caso, eu vou usar esses atributos. Vou mapear a minha classe contato para uma tabela contatos no SQLite. Vou definir a propriedade ID como uma chave primária auto-incremental. Vou definir a propriedade nome como uma coluna nome lá na tabela que não pode ser null com tamanho máximo de 100 e vou definir a propriedade e-mail, vai criar lá na tabela uma coluna e-mail que tem um valor máximo de 200 caracteres e não pode ser null. Então vamos criar essa classe no nosso projeto. Aqui dentro da pasta MVVM, dentro da pasta Modules, eu vou selecionar Add Class, vou informar o nome contato e aqui eu vou definir o código dessa classe já usando os atributos do SQLite. Note que eu estou referenciando aqui o SQLite com os atributos table, primary key, auto increment, max length, not null e as minhas 3 propriedades. Essa tabela ela vai ser criada automaticamente na primeira vez que nós executarmos aqui o comando create table. Agora eu quero mostrar uma ferramenta que nós podemos usar para criar a tabela manualmente. É a ferramenta DB Browser for SQLite. É uma das ferramentas, existem outras, né? Ela é uma ferramenta visual de código aberto que você pode usar para criar, projetar e editar arquivos de banco de dados do SQLite. Então ela vai permitir você criar, pesquisar e editar banco de dados. Eu vou abrir ela aqui, tá no meu ambiente, Então, por exemplo, só para você ver, eu vou clicar banco de dados, criar um banco de dados, vou chamar ele de teste aqui, E aqui, vou chamar a tabela aqui de demo e vou incluir um campo aqui, colocar ID. Então observe que, os tipos de dados que eu tenho disponível no SQLite, integer, text, blob, real e numérico. Então você pode usar essa ferramenta para criar manualmente a tabela. Nós não vamos fazer isso aqui, né? Só estou mostrando para você essa ferramenta. Então o que eu quero destacar é que os tipos de dados do SQLite, né, eles são mais limitados. Então vamos ver qual é a correspondência entre os tipos de dados do SQLite e os tipos de dados do .NET. Então o SQLite, como eu mostrei, ele possui somente 4 tipos de dados primitivos: o integer, real, text e blob. E as APIs que vão retornar os valores do banco de dados como um objeto só vão retornar um desses tipos de dados. Então eu vou mostrar uma tabela mostrando os tipos principais no .NET e a correspondência com o SQLite. Por exemplo, int 16, int 32, int 64, byte, boolean e byte, né? Tem 2 vezes byte aqui. No .NET vão corresponder ao tipo integer no SQLite. O array de bytes vai corresponder ao tipo blob. A string e o char vão corresponder ao tipo text no SQLite. Os tipos single e double vão corresponder ao tipo real. E o date e time vão corresponder ao tipo text neste formato. Se você quiser mais detalhes sobre os tipos de dados do SQLite e a correspondência, você pode acessar esse link aqui, Eu vou abrir esse site aqui, Então, tipos de dados, o SQLite tem apenas 4 tipos de dados primitivos e ele tá dando a correspondência, Então aqui você tem uma documentação mais detalhada, você tem os tipos alternativos, né? Então aqui você vai obter mais detalhes sobre esse aspecto, que é muito importante, né? Então agora eu vou definir as operações com o SQLite em um serviço. Eu vou usar essa estratégia. Eu poderia criar um repositório, no final o resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou usar a seguinte estratégia. Eu vou criar uma interface que eu vou chamar de agenda service, como se fosse uma agenda de contatos. Então aqui nessa interface eu estou definindo aqui, um contato com as suas assinaturas de métodos assíncronos
serviços, onde eu vou ter que fazer a implementação desse contrato para retornar todos os contatos, um contato pelo ID, adicionar um contato, atualizar e deletar um contato. Então, essa seria a minha interface. A seguir, eu vou fazer a implementação dessa interface numa classe concreta que eu vou chamar de Agenda Service, que eu vou mostrar o código a seguir e vou explicar o código usado aqui. Então, nessa classe concreta Agenda Service, nós temos os serviços relacionados à agenda de contatos, usando o banco de dados SQLite local. Então, eu estou iniciando definindo uma variável privada que é usada para manter uma conexão com o banco de dados SQLite. Essa variável, chamada _dbConnection, é do tipo SQLite Async Connection, que é uma classe fornecida pelo pacote SQLite-net-pcl para acessar o banco de dados de forma assíncrona. Então essa abordagem ela permite eu manter a minha aplicação responsiva nas operações com o banco de dados, embora haja uma discussão de que na verdade eu não tenho assincronismo no SQLite. Eu vou deixar um link aqui que aborda esse assunto, se você tiver interesse. Então a seguir eu estou definindo aqui o método initializeAsync, assíncrono, que é usado para inicializar o serviço. Nós vamos chamar esse método sempre para fazer a inicialização do serviço, e nesse método eu estou invocando esse outro método, setupdb, que está descrito logo a seguir. São métodos assíncronos e o setupdb aqui ele é responsável por configurar o banco de dados SQLite. Então eu estou verificando se a conexão _dbConnection já foi criada. Se ainda não foi criada, eu vou fazer o seguinte: eu vou obter o caminho para a pasta de dados do aplicativo, do usuário atual, e vou montar o caminho completo definido aqui nessa variável dbpath, que é uma string. Então aqui eu estou obtendo aqui o caminho completo e estou definindo que o nome do banco de dados que eu vou criar vai ser agenda.db3. A seguir eu estou criando uma nova instância do SQLite Async Connection com este caminho completo para o banco de dados, considerando aqui o ambiente onde eu estiver executando a minha aplicação, Android ou iOS. E com essa instância definida em _dbConnection, eu estou invocando o método createTableAsync, que vai criar a tabela contato, que vai ser mapeada para contatos no banco de dados. E essa tabela que vai armazenar as informações dos contatos, o nome e o e-mail. Então este método createTableAsync, ele vai criar a tabela com o nome contato se ela não existir e vai definir a estrutura dessa tabela com base na classe contato que nós definimos, onde nós já aplicamos os atributos para fazer o mapeamento ORM. Se a tabela já existir, esse método não faz nada. Então essa operação aqui que esse método realiza é uma operação atômica. Ele vai criar a tabela com todas as definições, colunas e restrições da chave primária aplicadas de forma atômica. A seguir eu estou definindo o método assíncrono addContato, que permite adicionar um contato ao banco de dados usando a conexão definida em _dbConnection, que já tem informação do local do banco de dados, do nome do banco de dados e da tabela. Então ele vai usar o método insertAsync, que faz parte da API assíncrona do SQLite. Então eu vou para o outro slide e vamos ver os demais métodos. A seguir eu estou criando aqui o método deleteContato, que vai receber um objeto contato e vai usar a conexão e usar o método deleteAsync para excluir esse contato. São todos métodos assíncronos, está vendo? Async, await, async, await, async, await. O updateContato vai receber um objeto contato e vai usar o método updateAsync para atualizar o contato. O método getContatos, olha, vai retornar de forma assíncrona, usando o método toListAsync, uma lista de contatos. E o método getContato vai localizar o primeiro contato com o ID que está sendo passado como parâmetro aqui na conexão _dbConnection. Então esses são os serviços definidos aqui nessa classe que eu vou usar para acessar o SQLite. Então vamos fazer essa implementação aqui no nosso projeto, né? Eu vou salvar nossa classe de contato e aqui na pasta Service eu vou criar a interface, né? Primeiro, add new item, interface, estou chamando de Agenda Service. Você pode chamar de Contato Service também, né? E Agenda Service. Ela vai ser pública e aqui eu vou definir o contrato, né, com aquelas assinaturas de métodos que eu já mostrei. Vou incluir uma referência aqui
minha entidade de contato. Então está aqui a minha interface do meu serviço. Então agora eu vou implementar essa interface numa classe concreta, selecionando o Add Class, que eu vou chamar de Agenda Service. Ela vai ser pública, vai implementar e Agenda Service. E a seguir eu vou iniciar definindo, né, uma variável underline DB Connection do tipo SQLite Async Connection. Estou usando a referência ao SQLite, definindo a implementação do método initializeAsync, que vai chamar o método setupDB, que vem a seguir. Isso aqui eu tive que fazer porque eu estou usando a abordagem assíncrona e eu não poderia fazer isso no construtor da classe Agenda Service, né? E a seguir vem aqueles métodos que vão realizar as operações CRUD, olha. O add contato, delete contato, update contato, get contatos e get contato. Aqui eu vou incluir uma referência a contato e aqui tem um erro aqui porque é get contato, não é com get contato by ID, né? Get contato, get contato. Então, essa abordagem que eu estou usando é uma abordagem bem simples, né? Estou usando aqui a API assíncrona do SQLite, que é indicada para operações com banco de dados. Agora, continuando aqui, nós vamos ter que registrar esse serviço no containerd. Eu faço isso na classe MAUI Program. Vou usar aqui, Builder Services, Add Singleton e Agenda Service e Agenda Service. Então, retornando à nossa aplicação, fechando aqui as implementações que nós fizemos e salvando as implementações, né? Vou vir aqui em MAUI Program e vou injetar o serviço aqui, Builder Services e Agenda Service. Agenda Service. Então, com isso eu estou registrando esse serviço no containerd. E o tempo de vida add singleton que foi usado aqui vai criar uma única instância do serviço durante todo o ciclo de vida da nossa aplicação. Isso é útil quando nós desejamos manter o estado do serviço consistente ao longo de toda a execução da aplicação. No caso do acesso ao banco de dados SQLite, pode ser vantajoso manter uma única conexão com o banco de dados aberta para melhorar o desempenho e evitar problemas de concorrência. Além disso, a criação de uma única instância e seu compartilhamento entre diferentes partes da aplicação pode ser mais eficiente em termos de uso de memória e recursos do que eu ter que criar uma nova instância a cada vez que o serviço for necessário. E agora eu posso usar o serviço. Como que eu vou fazer isso? Na classe app.usamel.cs, eu vou injetar uma instância do serviço no construtor da classe. E quando eu definir a página principal, criando uma instância de agenda view, que vai ser a nossa view, que eu vou criar a seguir, nós vamos passar essa instância do serviço. Então, a instância está vindo do containerd. E aí depois em agenda view, que eu vou criar a seguir, nós injetamos a instância do serviço no construtor e quando eu fazer a vinculação com a viewModel, eu passo a instância desse serviço para a minha viewModel. Isso no code behind da minha view. Então, a próxima etapa eu vou criar essa agenda view, vou criar a agenda viewModel e vou definir a injeção do serviço como eu estou mostrando aqui. Então, retornando ao nosso projeto, salvando a última tarefa que nós realizamos, eu vou vir aqui no MVVM, em Views eu vou selecionar a pasta e vou dar Project, Add New Item, vou selecionar NetMaui, vou criar uma view, uma NetMaui Content Page, que eu vou chamar de Agenda View. Retornando aqui, na pasta ViewModels, eu vou criar minha ViewModel, Project Add Class, que eu vou chamar Agenda ViewModel. Então aqui que eu vou implementar o padrão MVVM. E na View eu vou remover esse código aqui que eu vou usar um outro layout aqui. Então vamos no app aqui para a gente não esquecer no code behind app.usamel. Então aqui, olha, eu vou injetar uma instância do meu serviço aqui e agenda service. Então essa instância aqui, tá vindo do containerd. E aqui, eu vou definir a página principal como sendo a minha agenda view. E já vou injetar a instância do serviço aqui em agenda view. Então aqui, vou incluir uma referência à agenda view, né? E em agenda view, olha, no code behind, eu tenho que ajustar o código aqui, né? Vou definir uma instância do meu serviço, vou injetar esse serviço no construtor, né? Ele está vindo e vou definir a obtenção do serviço e vou fazer a vinculação com a minha ViewModel passando a instância do serviço, tá vendo? Então aqui, vou incluir uma referência ao serviço e a agenda ViewModel. Então com isso, olha, incluir uma referência à agenda service aqui, que eu não incluí. Em app, eu estou
iniciando o processo, injetando aqui o serviço na minha view. E aqui na minha view, ó, eu estou recebendo essa instância numa variável do tipo do meu serviço, e quando eu fazer a vinculação da minha ViewModel com a minha view, eu estou injetando a instância do serviço em agenda ViewModel. Atualmente eu ainda não implementei, por isso que ele está reclamando aqui, ó, ele está falando que eu tenho que criar um construtor que vai receber o serviço. Aqui em agenda ViewModel, eu vou definir a lógica para usar os serviços através de comandos, né, usando o padrão MVVM. Então eu vou mostrar o código da agenda ViewModel agora, onde eu vou implementar o padrão MVVM. Como eu estou usando o Community Toolkit, eu vou ter uma implementação do padrão MVVM aqui de forma simplificada. Observable Object vem do Toolkit, né? Então ó, eu estou definindo duas propriedades. Uma é uma lista de contatos, definindo em underline contatos, né? E outra é uma propriedade do tipo contato. Estou definindo os comandos para adicionar, atualizar, deletar e exibir os dados. E no construtor, olha, eu estou recebendo a instância do serviço que eu estou chamando de contato repository. O nome aqui pode ser qualquer outro aqui. E já estou definindo o primeiro comando. Ó. Então, ó, eu estou criando uma instância de contato, ó, e atribuindo contato atual para mim sempre poder obter o valor de um contato selecionado. Então, ó, no comando add command, eu chamo o método initializeAsync, que vai fazer a inicialização do contexto do SQLite, e usando a instância do meu serviço, ó, definida aqui com o nome de contato repository, eu uso o método addContato e passo o objeto contato atual, olha, com os dados, e a seguir chamo um método refresh que vai atualizar a interface do usuário com os dados atuais que eu vou exibir numa collection view. Então aqui está o comando para adicionar. A seguir, olha, eu tenho o comando para atualizar, olha, eu sempre vou inicializar a instância do SQLite, verificar a conexão, e aqui usando a instância do serviço, eu vou atualizar o método update, atualizar os dados e atualizar a interface do usuário. O comando delete é um pouquinho diferente, eu inicializo a instância do SQLite e aqui ó, eu uso um display alerta para solicitar a confirmação do usuário se ele confirma uma exclusão. A exclusão vai ser feita através de um swap view, onde o usuário vai selecionar diretamente na collection view o contato que ele quer excluir. Aí ele vai confirmar. Se ele confirmar, eu chamo um método delete contato exclude e atualizo a interface. O método display command, ó, ele apenas vai inicializar a instância do SQLite e vai atualizar a interface. Então, ó, esse método refresh aqui, ó, vai receber a instância do meu serviço e vai dar um get contatos. Então ele sempre vai estar buscando todos os contatos. Então, naturalmente, essa abordagem que eu estou usando aqui, eu estou usando porque é uma demonstração, né? Numa aplicação de produção, você nunca manda retornar todos os dados que você tem em uma tabela. É porque dependendo da quantidade de dados, isso pode até travar a sua aplicação. Então vamos fazer a implementação dessa agenda ViewModel e depois nós partimos para a agenda View. Então, retornando aqui ao nosso projeto, eu vou fechar todas as abas aqui, salvar tudo, né? E vim aqui na agenda ViewModel. Então, ó, essa classe aqui, ó, ela tem que ser partial, né? E ela vai herdar de Observable Object, lá do Community Toolkit MVVM, ó. Então eu vou definir as duas propriedades. Eu já mostrei aqui como fazer a implementação do padrão MVVM nas aulas anteriores, né? Estou fazendo isso aqui, ó, implementando o padrão MVVM aqui nas propriedades. A seguir eu vou definir os comandos. Vou definir aqui, ó, o construtor, agenda ViewModel, definir aqui a instância do agenda service e a seguir eu vou definir a implementação dos comandos. Ó, o contato, o add command, update command, delete command, display command. E por último, o método refresh, que eu chamo esse método sempre depois de realizar uma operação com o banco de dados, né? Para ele atualizar minha interface. Aqui é uma simplificação que eu estou usando, né? Talvez em produção você não iria usar essa abordagem, mas está aqui a nossa ViewModel implementada, usando aqui o padrão MVVM, também de forma simplificada. Agora nós podemos focar na nossa View, Agenda View. Então aqui eu vou ajustar o título, né? Agenda de contato. Vamos ver aqui em Agenda View XAML. Estou fazendo o body in context, né? No app XAML, estou criando a instância e passando o serviço. Então podemos focar realmente, vou fechar tudo aqui, salvar e focar agora na criação da interface, representada aqui para a nossa agenda view. Então de forma simplificada, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui a interface que eu vou usar. Então, ó, eu tenho aqui eu estou usando o recurso do Visual Tree, né? No Visual Studio. E aqui eu vou ter a definição de um grid
grid na minha aplicação com duas linhas, a linha superior e a inferior. Então, na primeira linha eu vou definir um vertical stack layout. Eu vou ter duas views centrais para informar o nome e o e-mail. A seguir, eu vou ter um horizontal stack layout, onde eu vou definir 3 botões: incluir, alterar e carregar. E a seguir eu vou ter uma collection view, onde eu vou definir no data template uma swipe view. Detalhando um pouco mais, então aqui ó, eu vou informar os dados dos contatos, aqui as operações que eu vou realizar e aqui os dados que eu vou estar exibindo. Então vamos retornar aqui para o nosso projeto e vamos definir esse layout. Então a primeira coisa que eu vou ter que definir aqui vai ser um namespace para minha pasta ViewModel, né? Vou fazer isso aqui, ó. Estou definindo aqui um namespace para mim poder acessar os recursos de ViewModel. Então eu vou iniciar definindo um grid, né, com duas linhas. A seguir eu vou definir aqui o vertical stack layout contendo as views entry, ó, txt nome, txt e-mail. Eu estou fazendo a vinculação, ó, com contato atual, nome e e-mail, usando o model binding two-way. E aqui no horizontal stack layout, ó, estou definindo 3 botões, fazendo a vinculação com os comandos: binding, add command, update command, display command. Incluir, alterar e carregar. E agora aqui eu vou definir a Collection View. Então, definindo aqui o Collection View, eu estou definindo aqui que isso vai ser definido na segunda linha do grid. Olha aqui, eu estou fazendo vinculação com contatos, que é minha propriedade definida lá na minha View Model. E o item selecionado ó, é o contato atual. Então, toda vez que eu selecionar um item da Collection View, estou dando um bind nele. Então, ele vai exibir isso nas view entrais aqui, ó, do item selecionado. Aí eu estou definindo um item template e aqui eu estou usando um swap view, que eu vou explicar a seguir o que faz esse swap view, olha. Então, a tag principal vai definir o uso do controle, né? E esse controle lhe permite deslizar horizontalmente os itens da lista, da Collection View, e vai revelar uma ação adicional. No nosso caso vai ser deletar. A seguir, ó, eu tenho a definição de left items, ou seja, estou definindo que o deslize vai ser da esquerda para a direita. Aqui em items eu estou definindo os itens específicos que vão aparecer. No meu caso aqui, ó, vai aparecer esse item aqui, ó, que é o texto deletar. E aqui eu estou definindo uma propriedade background color, que define a cor de fundo do item. Você vai ver que quando você deslizar para a esquerda, o fundo vai ficar purple. E esse command binding aqui, search relative ancestor type, define um comando que vai ser executado, olha, na minha agenda ViewModel, que vai ser o delete command. E é por isso que eu estou definindo o texto deletar. Então, quando eu deslizar para a esquerda, vai aparecer o texto deletar e ele vai estar vinculado com o delete command, que vai ser executado, né, quando eu confirmar a exclusão. A seguir eu tenho aqui ó, um grid que define a estrutura de visualização do item. Está dentro do Swap View. É como eu vou exibir o item. Vou exibir o nome e o e-mail. Então esse grid ele tem duas colunas com proporções de 40% e 60%. Aqui vai estar o nome e aqui vai estar o e-mail. E eu vou exibir usando a label, né, ó, o nome e o e-mail. Na primeira coluna, na segunda coluna. Então é assim que funciona essa interface. Então observe que aqui ó, eu estou fazendo as vinculações com os comandos ó, delete, add, update e display. E fazendo as vinculações com as propriedades contatos e contato atual. Aqui da minha agenda ViewModel, olha, contatos é uma lista de contato e contato atual representa um contato. E aqui está os comandos e a implementação dos comandos. Então eu vou fechar tudo, né? Salvar. Vou dar um build aqui na solution, ver se tem algum erro de sintaxe. Então, olha, eu não tenho nenhum erro, né? Então nós podemos vir aqui selecionar aqui, ó, o emulador Android. Estou com o emulador Android selecionado e vamos executar e testar a nossa implementação de acessando o SQLite e realizando o CRUD básico. Então, ó, executando a minha aplicação, vou trazer o emulador aqui, já carregou aqui. Então está aqui a nossa interface, ó. Eu não tenho nenhuma informação, vou incluir alguns dados aqui, ó. maria@hotmail.com. Vou clicar aqui, ó, no botão incluir. Ele já vai exibir a informação, olha aqui, ó, o nome e o e-mail. Vou incluir outro nome aqui, Paulo. Aproveitar aqui, ó, Paulo. Vou incluir o Paulo, vou incluir mais um aqui, Amanda. Pronto, olha.
tenho 3 itens incluídos. Se eu quiser alterar algum, por exemplo, Maria, vou alterar Maria. Ó. Quando eu seleciono o item, as informações de nome e e-mail são colocadas aqui nas View Entry. Por exemplo, Maria, vou alterar o nome dela, Silva. Clicando em alterar, olha lá, Maria Silva foi alterado. Vamos alterar o Paulo, Paulo Santos. Clicando em alterar, Paulo Santos. Então, ó, inclusão e alteração. Vamos excluir, ó, Amanda. Eu vou selecionar e vou arrastar. Olha aqui, ó, ele me informa o nome, o e-mail e o texto deletar aqui com um fundo violeta aqui, ó. Clicando em deleta, ele me abre um display alerta, confirma a exclusão. Tenho 2 opções, não ou sim. Se eu clicar em não, ele não exclui. Vamos selecionar novamente, arrastar, clicar em deleta, confirma a exclusão, sim, ó, ele removeu. Vamos incluir ela novamente, ó. Incluir ela novamente, vamos selecionar, alterar o nome, ó. E vamos excluir. Selecionando, vou pegar aqui Paulo, ó. Clico em deletar, sim, ele deleta. E o botão carregar aqui, ele vai ser usado para exibir os contatos cadastrados na próxima vez que a aplicação for inicializada. Eu vou parar aqui o nosso projeto, ó, vou executar novamente. Então, olha, você vai ver que a nossa aplicação vai ser inicializada e os dados não estão sendo exibidos. Ó. Então, eu vou clicar em carregar e os dados cadastrados lá no SQLite agora são exibidos na Collection View. Então, dessa forma, nesse primeiro contato nosso com o SQLite, nós vimos, usando a abordagem assíncrona, como nós podemos acessar e realizar o code básico no SQLite. Então, era isso. Até a semana que vem, se Deus quiser.